Oi, é um prazer rever vocês. Já agradeço pelo carinho do retorno que vocês estão nos passando, nos comentários, nos likes, nos encaminhamentos. Pode encaminhar esses vídeos para os grupos de famílias que vocês têm, para os grupos de amigos. Hoje, aqui na série Competências Socioemocionais e Cultura Digital, nesta parte das sextas-feiras que nós conversamos sobre as atividades com as crianças que estão em casa, mas que serve também para a escola, hoje nós vamos focar mais nas crianças que nós chamamos lá na BNCC crianças pequenas, que são crianças de 4 e crianças de 5 anos. No entanto, reforçando o que nós estamos falando em todas as aulas com vocês, esta separação de atividades por idade não necessariamente vai ser cravado, porque a intuição de vocês de observar se a criança já passou daquela atividade ou se pode pegar uma atividade do outro vídeo, tudo bem, porque as crianças têm tempos diferentes de aprender e de repente uma atividade que está colocada como se fosse para as crianças pequenas serve para as crianças bem pequenas ou lá das crianças bem pequenas serve também para a criança pequena. A ideia é que vocês tenham um clique a partir de alguma coisa que nós falamos aqui e que vocês possam desenvolver e aprimorar na casa de vocês. Lembrando sempre que tudo que nós estamos falando aqui está contextualizado lá na BNCC e no currículo Referência de Minas Gerais, nos eixos interações e brincadeiras, a partir dos princípios éticos, estéticos e políticos, nos 6 direitos de aprendizagem e nos 5 campos de experiência. E também lembrando sempre que toda criança que é estimulada a brincar, a imaginar, a pensar sobre hipóteses, crianças que são estimuladas a dialogar, todas essas opções que se passa para a criança faz com que a criança desenvolva com mais facilidade. E muitas vezes também muito estímulo estraga. Então nós sempre falamos que é bom equilibrar. Lembrando sempre que o estimular é bom, mas às vezes é bom deixar a criança pequena lá, quietinha no seu canto, sozinha, brincando com as suas coisas, criando suas hipóteses, porque isso também é muito produtivo. E quando puder, mergulhar no mundo da criança. É por isso que eu estou sempre aqui sentada no meio desses tantos de brinquedos e hoje principalmente aqui para falar um pouco sobre a proporcionalidade. Olha só que fantástico, esta casinha aqui tá bem grandona e eu tô aqui um pouco menor em relação a ela. Para lembrar o quanto que para a criança, se para mim ela tá grande, imagina para a criança. Ela acha que isso aqui é gigante. Basta conversar com você mesmo, trocar umas ideias com quem é da mesma idade e lembrar das casas da avó, a casa dos avós, as casas dos tios e voltar agora na fase adulta e a gente vai ter sempre aquela percepção, nossa, eu pensei que era maior do que era, porque é assim, para as crianças tudo tem uma proporção muito maior do que é. Então esse cenário aqui é justamente para lembrar isso, que tudo para a criança de bom fica gigante e também tudo que a entristece tem uma tendência de ser gigante. E principalmente as crianças pequenas de 4 e 5 anos, porque elas já conseguem desenvolver a empatia, elas já conseguem ter percepção com relação aos sentimentos. Então ela já consegue identificar a carinha nossa de adulto para ela, se tá de falta de paciência, se tá de insatisfação, se tá feliz de estar ali ao lado dela, e ela vai assimilando esses comportamentos e copiando. É por isso que é muito importante pensarmos nessa acolhida das crianças, quando estarmos ao lado delas, tentarmos estar por inteiro, para ela perceber essa afetividade e ao mesmo tempo também aprender. E essa nossa observação com relação a ela é muito importante, porque às vezes nós temos filhos diferentes, um é mais falante, o outro é mais caladinho, mas às vezes tá caladinho por quê? O que levou a ficar mais caladinho? Então essa expressão corporal ela fala muito. Por causa desta proporcionalidade do sentimento que sempre é maior, às vezes a criança ela sofre
e ela chora muito, e ela fala muito, e ela reclama muito, mas às vezes as crianças não conseguem expressar isso que estão sentindo. Então, às vezes você faz uma pergunta para ela e ela sempre faz assim. Não é descaso, é porque ela ainda está tentando entender como é que são as expressões, como é que o corpo fala, como é que é essa reação do sentimento com o pensamento, com a vibração e como o corpo vai reagir. Então nós precisamos ficar atentos aos comportamentos delas e principalmente às mudanças de comportamento. Nesta fase de 4 e 5 anos, aumenta muito aquela pressão que nós adultos fazemos com relação às crianças, que é aquela necessidade de, meu filho agora precisa ser preparado para a alfabetização, meu filho precisa aprender a conhecer as letras e os números, ele precisa já formar as palavrinhas. E nesta aula de hoje nós vamos relembrar 2 questões muito importantes que nós já falamos nas outras aulas, mas compensa muito recordar. A primeira é que nós não aprendemos pela escrita, nós aprendemos pela leitura. Então é muito mais importante contar histórias, encenar histórias, dramatizar histórias, do que ficar preocupado demais com a escrita. E a outra coisa muito importante é que o nosso cérebro aprende quando ele se emociona. Então contar histórias, contar casos, vale muito mais do que qualquer outra forçação de escrita. Mas como toda moeda tem 2 lados, nós estamos sempre de um lado defendendo que não podemos atropelar os processos, nós não podemos impedir a criança que viva a infância, com todo o seu colorido, com todos os seus brinquedos, com todas as seus movimentos. Isso é não queimar etapa. Nós precisamos fazer com que a criança viva a infância com toda a intensidade. Mas, por outro lado, nós também podemos apresentar o mundo da escrita para as crianças, porque nós não podemos negar esse direito da escrita e da leitura para elas. Então, é possível, sim, que o contato da criança nas brincadeiras seja um contato a partir desta idade, 4, 5 anos, ou a depender do interesse dela, que seja então já estimulado. E lembrando sempre que esse estímulo numa relação que possa promover a emoção. Porque quando o cérebro emociona, ele aprende. Isso é fato. Então nós precisamos propor essas questões de letra e número, mas de uma forma mais tranquila, com menos pressão. Às vezes nós encontramos familiares que falam assim: eu estou muito preocupado porque o meu filho de 5 anos não sabe separar ainda vogal de consoante. Olha, esta questão ela é complexa demais, porque se de um lado fica a BNCC tentando garantir a infância das crianças, do outro fica uma pressão muito grande para que essas crianças sejam alfabetizadas logo. Só que todos os estudos demonstram que quando nós estimulamos o brincar através dessa exploração de materiais, a alfabetização ela vem mais rápido. Quando nós privamos a criança de brincadeiras e de contato com as coisas e com as possibilidades, a criança vai ter dificuldade, sim, de aprender a ler e a escrever. Então nós podemos em casa, muitas famílias já fazem isso desde pequenininho, ou às vezes fazem quando é bebê e depois quando é maior tira. Mas o nome da criança, dar o valor ao nome da criança, colocar o nome da criança na cama dela ou na porta do quarto dela é realmente importante. Algumas famílias fazem até igual à escola nós fazemos também. Coloca o nome da cama em cama, coloca o nome de janela, janela. Vão nominando as coisas, além de falar, vão colocando também os nomes nas coisas, sem uma pressão exagerada, uma coisa exagerada, mas a depender do interesse das crianças. Mas várias coisas que nós temos dentro da nossa casa e no quarto dos nossos filhos, por exemplo, podem fazer sentido. Por exemplo, o tapete. Tapetinho da entrada do quarto. Olha só, cheio de letras e forma o quê? Bem-vindo. Esta formação de palavras
dentro desse tanto de palavras soltas aqui, vai ajudando a criança a perceber que letras formam palavras, que coisas têm nomes, não só pessoas. Porque às vezes a gente pode brincar com o nome dela, com o nome do pai, com o nome da mãe, com o nome da avó, com o nome da rua. Tem várias possibilidades de nome, que em geral o nome de rua é nome de pessoa também, na sua maioria, não todas. Mas as coisas também têm nome. Por exemplo, aqui nós temos esta centopeia, ela é de encaixe, mas ela também tem as letrinhas, que é o tão sonhado A, E, I, O, U, né, das vogais que todo pai quer que a criança aprenda logo. Mas então o nosso foco é no brincar. O nosso foco são nas cores que nós vamos brincar, com o movimento, com a coordenação motora fina, mas também tem as letras, e também pode ser na sequência. Então, contar uma história de centopeia e incluir as vogais e a sequência delas, a criança vai brincando e vai aprendendo. Isso aqui está feito de paninho, mas pode ser feito de papelão, que nós chamamos de brinquedo não estruturado. A gente pode cortar, colocar as letras, pode pegar as letras e pedir às crianças para contornar as letras e depois cortar, ou com o dedinho, ou com a tesoura, as crianças que já dão conta, as letras grandes e as letras pequenas. Olha que tanto de conceito, de brincar com as letras. Aqui pode trabalhar o encaixe, tá até faltando letrinhas. E a criança pode ir descobrindo e colocando na sequência também do alfabeto. Ou seja, o nosso foco não é nas letras, nem nos números. O nosso foco é nas brincadeiras, é na história. Por exemplo, o foco nas histórias nos ajudam nas palavras. E no caso das crianças bem pequenas, nos ajudam nas letrinhas. Ao invés, por exemplo, de trabalhar lá, lé, li, ló, lu, lão, que às vezes a gente vai trabalhar isso lá. Algumas crianças precisam ter essa noção das sílabas. Outras, antes disso, elas já são alfabetizadas rapidamente, não precisa trabalhar com essa proposta. Mas quando se tem uma história, por exemplo, chega da escola uma atividade que ela tem que contar uma história sobre a letra L. O que tem na sua casa sobre a letra L? Se fosse aqui na nossa casa, por exemplo, a coisa mais importante com a letra L é essa lata. Essa lata veio com Paulo Henrique, lá de São Paulo. Olha só, ele já tem mais de 50 anos. E esta lata era quando a mãe dele colocava o café nesta lata. E ele tem várias histórias sobre essa lata. E ele mudou de São Paulo, depois mudou para lá, depois mudou para cá, veio para cá. E essa lata sempre acompanha. Ele pode desfazer de várias coisas materiais, mas essa lata tem história para ele. Se tivesse uma criança aqui nessa casa, a gente iria trabalhar esse deverzinho do L com essa lata. O L de lata, aí o L que depois do L, para escrever lata, vamos escrever essa lata? E aí coloca o A, e depois o T, e depois o A. Pode até colocar aqui, ou então tirar uma foto e escrever na foto. A criança que escuta uma história, imagina o pai ou o avô contando, ou alguém da família, a história daquela coisa que começa com L vai gravar muito mais de que a gente ficar L com A lá, T com A, tá. É isso que nós falamos da importância do contar histórias, da importância de senta aqui que eu vou te contar uma história. Gera uma emoção, grava na memória e não esquece jamais. Nem a história, que é a narrativa, e nem a letra, que foi o foco que a professora pediu. Sem contar nas possibilidades que dá para trabalhar com a lata também, de dentro, fora, cheio, vazio. Igual nas caixas de papelão, os brinquedos não estruturados que nós falamos tanto, de aberto, fechado, cabe, não cabe. Então todas essas brincadeiras de dentro, fora, aberto, fechado, cheio, vazio, pequeno, grande, tudo isso que pode se brincar com as coisas da cozinha ou com as caixas de papelão, com os vidros, com os recipientes que tem na casa de vocês, que mais tarde nós vamos chamar de conceitos básicos matemáticos, que nós falamos nas outras aulas, vão servir para as letras também. Porque olha só como que é difícil para a criança. Nós temos aqui a letra C, nós temos aqui a letra O. A letra O, ela é fechadinha, completa.
A letra C, ela não completa, ela tem um local aberto. Esses conceitos de aberto, de fechado, de para a esquerda, para a direita, dá muita dúvida quando a criança está aprendendo a escrever. O H, o cortezinho é no meio. O F é em cima e no meio e não tem embaixo. O E é em cima, no meio e embaixo. Então, a criança brincando com letras, manuseando, né, que a gente chama de lúdico, pegando, concreto, lúdico de brincar, concreto de pegar. Quando ela tá brincando, tá fazendo massinha, tá pegando a letra e contornando e cortando, todo esse trabalho manual vai ajudar, lembra do ato motor? Que vai levar a esta aprendizagem que a criança vai desenvolver na escrita da letra. Então nós precisamos estimular a criança a esta autoconfiança, dela saber qual letrinha que ela pega, qual recorte que ela vai fazer e como que nós vamos conseguindo isso, já ajudando ela a ter autoconfiança, por exemplo, em abotoar a própria roupa, amarrar o próprio cadarço do tênis, começar a saber comer sozinha, a levar a escovação, a mãozinha, o que ela vai fazer, que hora que é o quê, para qual lado primeiro. Então, esta autoconfiança que a criança vai adquirindo no dia a dia, vai ajudando na hora que ela estiver aprendendo as letras. E assim nós vamos estimulando ela a ter autonomia, ela ter também esta autoconfiança não só em saber as coisas, mas ela saber se posicionar. Então, quando a criança vai conversar com você e você não faz nenhuma pergunta para ela, só ela pergunta e você responde. Tem algumas pessoas até que nem respondem as crianças, deixam ela falando sozinha. Não é legal, a gente precisa fazer essa troca. Pergunta, a gente responde. Ou então também a gente faz o contrário. Mas por quê? Para estimular ela a argumentar. Porque a criança precisa também aprender a argumentar. E ela aprende a argumentar quando ela vai se enxergando no mundo. Então, 4 e 5 anos é muito importante ela se observar no espelho, ela conversar sobre as diferenças e as características do irmãozinho, ou da irmãzinha, ou do priminho, ou do adulto. Conversar sobre essas diferenças. Vocês mostrarem para elas que precisa respeitar essas diferenças. Trabalhar com as crianças. Eu falo trabalhar, mas é brincar, né? Brincar com as crianças, as brincadeiras antigas, aquelas brincadeiras que nós fazíamos antigamente, que às vezes hoje são brincadeiras totalmente diferentes, ou tudo no computador, ou tudo comprado que já vem pronto, né? E a criança precisa só ficar vendo o carrinho sair sozinho, ou a boneca andar e falar. Não, brincadeiras antigas que estimulem o movimento do corpo, que estimule a dança, que estimule o ritmo. Olha só, o ritmo da música e da poesia ajuda mais a criança a aprender a ler do que ficar escrevendo a letra 10 vezes para ela aprender a ser alfabetizada. Então, dançar, cantar, gravar a voz da criança. Hoje é fácil gravar no celular, né? Grava a voz da criança contando uma história e mostra para ela. Grava a criança contando uma história e perceba se ela teve princípio, meio e fim. Não fala nada com ela, mas grava e mostra ela. E depois pede ela para gravar de novo. Você vai ver que ela vai gravar de novo, diferente da primeira vez, mas já consertando até inconscientemente aquilo que ela supostamente errou. Que de repente ela percebe, nossa, esqueci dessa parte. Ela mesma vai contar. Então gravar a voz da criança e mostrar para ela vai ajudar demais. Trabalhar com colagens, fazer lá na parede recorte de fotografias que ela gosta, fotografias da própria casa, até para trabalhar essa questão de noção temporal de antigamente e atualmente, no Natal passado, ou também buscar nas revistas o que quer fazer no Natal que vem, né, no próximo Natal, essa noção de hoje, de amanhã e de ontem, as figuras, as imagens, as fotografias ajudam muito. Usar também todo o material de encaixe que puder para a criança ir organizando as possibilidades com os dedinhos dela. Tudo que nós estamos falando que é pegar, colagem, cortar, identificar,
recortar, pinçar. Tudo isso ajuda nas letras depois, porque é a coordenação motora fina. Analisando as provinhas de alfabetização, os erros mais encontrados são quando pede para a criança, por exemplo, num desenho desse, vamos imaginar isso aqui um desenho, e aí pergunta para a criança quantos quadrados vocês estão vendo. As crianças apresentam muita dificuldade. Agora, aquelas crianças que têm o hábito de brincar com estes encaixes aqui, ela tem mais facilidade, porque ela vai ver esse quadrado, mas ela também vai visualizar os quadrados que tem aqui dentro. E ela vai visualizar também que aqui é um quadrado também. Então, é muito importante que a criança brinque com peças de encaixe e, às vezes, até madeira dentro de casa. Olha só, isso aqui é semelhante a um quadrado e vamos ver se equilibra. E a gente, antigamente, nós fazíamos muito isso e hoje há uma indicação muito forte, inclusive na BNCC, de levar as crianças para brincar no quintal, quando caía aquele abacate ou a manga e a gente colocava os pezinhos e fazia o olhinho e a boquinha. Esse tipo de contato da criança com a natureza e com a formação de brinquedos facilita a aprendizagem da criança. Então, dar brinquedo sempre pronto não é o ideal. É o ideal que ela vá encaixar, brincar de quebra-cabeça, brincar de pedrinha, brincar de equilíbrio. Tudo isso lá no contato com a natureza, fazendo plantação de horta, ou de flores, ou de árvore. Toda essa observação completando, sabe com o quê? Nós falamos com vocês em outras aulas sobre a importância da dobradura antes da escrita. A outra ação importantíssima que leva também à escrita é o desenhar. Então você imagina, a criança está brincando lá fora, quando ela volta você pede ela para desenhar. A neurocientista Elvira Lima, ela tem um estudo brilhante que ela diz que se uma criança desenha 15 minutos por dia, ela vai ter facilidade de escrever letras muito mais do que a criança que não desenha. Porque já é comprovado que 21 áreas do nosso cérebro é preciso ser acionada para que nós possamos escrever todas as letras, a conexão das letras para a escrita. E a maioria dessas áreas, elas são estimuladas primeiro pelo desenho. Então, nós precisamos ajudar as nossas crianças a gostarem de desenhar. Foi lá brincar? Volta e desenha. Vai para a rua? Diz para ela, observa o trajeto e chega em casa e desenha. Desenha a sua casa. Desenha aquilo que você mais gosta de fazer. Desenha aquilo que você vai fazer. Se olha no espelho e desenha. Desenha a sua família. E outra coisa, gente, não tem desenho feio. Não tem desenho errado. Tem até um caso que eu gosto muito de contar de uma mãe que mandou um áudio pra gente maravilhoso. Porque ela disse que lembrou dessa nossa conversa e a filha dela desenhou ela desse tamanho. E aí ela já ficou brava e já foi reclamar com a filha. E aí ela lembrou de perguntar. Então ela falou, o que você desenhou aí, minha filha? E aí ela disse, você cozinhando. Aí ela, ai meu Deus, era o que eu pensei. E ela me fez gigante. Então ela perguntou de novo para a filha dela, por que você me desenhou maior do que o fogão? E a filha respondeu, porque quando você está cozinhando, seu amor é muito maior do que o seu fogão. E aí ela ficou toda emocionada e me gravou um áudio para nos contar, porque às vezes a gente perde esses pequenos detalhes da vida da criança porque a gente não pergunta ou porque a gente não coloca ela para expressar. E a melhor forma de expressar de uma criança, primeiro é através do corpo, segundo é através do desenho. E o desenho para várias coisas. Você vai fazer uma receita, você pede ela para desenhar a sequência da receita que vocês estão fazendo. Você tem um problema, uma situação a resolver em casa, pede ela para desenhar como que ela resolveria aquela situação. Porque no desenho, ela também consegue aprender sequência numérica. Então vai fazer um bolo, por exemplo, número 1. O que vai fazer primeiro? Desenha. 2. O que vai fazer depois? 3. O que vai fazer depois? Isso é lindo para ela aprender os números e a correspondência do desenho. Depois você pode até fazer a terceira coluna. Ela escreveu o número ou então quantidades, né? Coloca 1 como se fosse romano, 2,
no 3 e ela vai desenhando e depois você pode vir na frente e escrever. Nós chamamos isso na BNCC de escriba. Então, a criança faz a escrita espontânea, do jeito que ela sabe e está certo, é um processo de desenvolvimento, que lá na escola a gente vai chamar de psicogênese da escrita, mas em casa vocês podem fazer essa correspondência, né? Ela vai desenhar ou escrever, escrita espontânea, e vocês vão ser o escriba. Lá na escola também a gente é escriba. A criança desenha e a gente pergunta o que você escreveu e a gente escreve para ela. É como chama-se lá na BNCC, essa escrita espontânea e a escriba, que tanto o pai, a mãe, a família pode ser para a criança, quanto lá na escola também. Então, dá para trabalhar muita coisa de número e de letra brincando. Por exemplo, se você tem um jardim na sua casa, você pode fazer uma tabela mesmo, de verdade, trabalhar a tabela com as crianças bem pequenas. Então você coloca lá o nome das plantinhas, você coloca a quantidade que vai molhar por dia, se é muito, se é pouco, ou quantos copos. Depois você coloca outra coluna, quem vai fazer isso? Então, se tiver mais pessoas, um vai cuidar de tal planta, então vai ter que saber que tem mais ou menos. Olha a questão do horário, né? Relógio. Tem planta que vai molhar de manhã e de noite, tem planta que é só de noite. Lá na questão da periodicidade, que não precisa trabalhar a palavra periodicidade, mas por dia, por exemplo. Então, tem planta que não pode molhar todo dia, tem planta que tem que molhar todo dia. Então, dá para trabalhar letras e números sem forçar a criança, mas através das brincadeiras. Enfim, é muita brincadeira que dá para fazer com criança de 4 e 5 anos, porque você pode até fazer ditado com ela. Você fala a palavra e ela, ou a coisa, ou a pessoa, e ela desenha. Depois você vai lá e escreve. Ou então o contrário, ela dita para você escrever para depois ela desenhar. Nossa, tem muitas possibilidades. Ou de teatro, faz o teatro, depois ela desenha o teatro, ou ela faz a escrita do teatro, escrita espontânea, ou ler livros para elas, ou contar história para ela ilustrar essa história que você acabou de contar. A ideia é que você surpreenda a sua criança todos os dias. Surpreender a criança, por exemplo, é se transformar, por exemplo, num contador de histórias. Se nós estamos falando que a criança aprende mais pela escuta do que pela escrita, imagina você arrumar esse chale que é da minha mãe, ela que me deu. Imagina você chegar em casa e fazer o possível para pelo menos uma vez a semana ou todos os dias da semana virar uma contadora de história. E aí você diz, então, vou te contar uma história. Surpreenda o filho. E quando ele ouve a história e ele presta atenção e dorme, a memória dele vai ser feita com afetividade e aprendizagem. Amanhã ele vai saber, com certeza, desenhar essa história e vai ter muito mais imaginações até para incrementar nessa história. A ideia, meus amigos, é fazer o máximo que vocês puderem de surpresa para as crianças de vocês, para elas terem o que pensar e o que criar. Tem uma amiga que contou uma vez que chegava sempre cansada, eu adorei. E ela dizia assim, eu chegava tão cansada que eu chamava meus filhos para brincar de mesa. Eu era a mesa, eu deitava, e aí os meus filhos então chegavam e colocavam as coisas em cima de mim como se fosse num restaurante ou fazendo um bolo, e eu ficava quietinha. E quando eles me chamavam nas primeiras vezes, mãe, eu falava, você já viu mesa conversar? E aí então as crianças ficavam horas e ela descansando. Sempre quando nós contamos isso para os pais, teve um pai que disse assim, eu brincava com meus filhos que eu era estrada. Os meus menores, eles ficavam brincando comigo dessa forma e agora eu vou fazer isso com meus netos de novo que eu tinha esquecido. Então nós precisamos surpreender as nossas crianças, brincar com o máximo que nós pudermos brincar e na dúvida, quando a gente não tiver tempo, pede para desenhar alguma coisa, porque aí vocês vão descansar um pouquinho e elas vão aprender bastante. Bom, é isso. Nosso foco de hoje eram essas duas questões muito interessantes. Antes de pensar na escrita, contem muita história e peça a criança para desenhar muito as suas brincadeiras e observações
que fez durante o dia, não só agora nesse período que estão em casa, mas sempre, porque aí elas vão desenvolver sempre, com certeza. Um grande beijo para vocês, contem bastante histórias, que na próxima sexta nós também teremos mais histórias para contar para vocês. Beijo, tchau, tchau. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês acham que ele vai poder ser útil, tá bom? Beijo, tchau, tchau.